Pétala de Mar, que é o título desse livro, é como o poeta Pablo Neruda, chileno, chamava o seu país, o Chile, né? E se você for pensar, né, o Chile realmente ele é banhado, né, ele é um país comprido, tá, o mapa está aparecendo aqui do lado, ele é um país comprido, banhado pelo mar. Então, esse é um verso do Pablo Neruda, que ele dizia, né, que era uma longa pétala de mar e de vinho e de neve, né? Por quê? Porque além do mar, o Chile também tem a Cordilheira dos Andes, que possui neves eternas e também é conhecido por seu vinho, pelas suas vinícolas que fazem um vinho de uma ótima qualidade. Pelo mapa não lembra assim uma pétala, né? Mas essa é uma liberdade poética que demonstra o afeto delicado, né, do grande poeta Pablo Neruda pelo seu país. A escritora, também chilena, Isabel Allende, vai usar esse verso, né, um pedaço desse verso, para nomear seu último romance, lançado em 2019. E aí ela vai também começar cada capítulo do livro com um verso do Neruda. Isso porque o Neruda ele vai ser um dos personagens do seu livro, que é baseado em uma história real. Eu gosto muito de Isabel Allende, já falei sobre ela aqui no canal, né? Eu acho que ela tem uma literatura muito interessante. Mas então vamos lá. Qual é a história de Longa Pétala de Mar? A história começa na Espanha, no finalzinho da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola durou 3 anos, de 1936 a 1939. Foram só 3 anos, mas foi muito sangrenta, né? A Espanha, na época, ela era governada por um partido de esquerda e os conservadores não se conformavam com isso e começaram a se organizar para derrubar o poder. Então, de um lado, você tinha os nacionalistas, que eram fascistas mesmo, de direita, e de outro, os comunistas de esquerda. Toda vez que você tem um país muito polarizado por extremos, isto é um problema, né? Nós estamos vendo isso no Brasil de hoje, infelizmente, né? E vamos voltar lá para a Espanha. A guerra, então, entre esses dois lados foi muito dura. Quem ganha essa guerra são os nacionalistas, os fascistas, os militares e o general Franco assumem o poder e vão criar uma ditadura militar que vai durar mais de 30 anos. Só vai terminar em 1975. E durante esse regime, pelo menos os primeiros anos, o lado que perdeu começou a ser muito perseguido. As pessoas começaram a morrer, né? E quando esses militares assumem, né? Então todos os simpatizantes do governo anterior começaram a fugir do país, fugir do seu país. E qual era o país ali mais próximo? Era a França. Então eles começaram a ir embora de carro, a pé. Eles atravessaram os Pirineus para poder chegar na França. Eles fugiram muito rapidamente, do jeito que dava, deixando casa, deixando tudo para trás, para que eles não fossem sumariamente executados pelos militares. Então, é esse governo franquista, chama franquista por causa que o general militar era o Franco, né? Que vai ser inclusive acusado de matar outro grande escritor espanhol, que é o Federico García Lorca, né? O García Lorca, ele morre até hoje em situações nebulosas, né? E naquela época, então, o poeta Neruda tinha apenas 34 anos e era cônsul na França. E ele convence o presidente chileno a receber um grupo desses fugitivos, desses exilados espanhóis. Mesmo com pouco dinheiro, ele tinha pouco dinheiro, ele consegue
fretar um navio chamado Winnipeg, que é esse aqui que está na capa do livro, e se vocês olharem está escrito Winnipeg. Então esse navio vai levar milhares de espanhóis da França, para onde eles tinham fugido, para o Chile. Então esse navio, o Winnipeg, que está aqui na capa, é onde embarca os nossos protagonistas da nossa história. O médico Victor Dalmau e a sua cunhada, a pianista Roser Bruguera. Ela era mais ou menos cunhada, né? Ela não tinha se casado, mas ela vivia com o irmão do Victor. O livro vai contar a vida dos dois no exílio, no Chile, até que um outro golpe de Estado, dessa vez no Chile, o país que tinha os acolhido, né? E que repete a história. Então, mais uma vez, a esquerda do presidente Salvador Allende está no poder e, mais uma vez, ela é deposta por um golpe dado pelos militares. Aí, quem assume é um outro general, que é o Augusto Pinochet. E eu já contei no outro post que a Isabel Allende, ela era parente do Salvador Allende. Bom, então, essa história é como se fosse não apenas a viagem da França ou dos espanhóis para o Chile, mas uma viagem de um golpe a outro, de uma ditadura a outra. Eu já falei em Eva Luna, que é o post que eu tenho aqui no canal da Isabel Allende, que a política é uma marca da escrita da Isabel Allende. É um pano de fundo em vários dos seus livros, justamente porque, por causa do seu pai ser primo do Salvador Allende, porque ele foi deposto também por um golpe, a família da Isabel teve de fugir do Chile. Então, a Isabel sabe retratar muito bem o que é uma perseguição política dentro do seu próprio país e como é a vida de um exilado, de você ter que viver num país estranho, com pessoas estranhas e deixar tudo para trás, parentes, amigos, carreira, né? Como eu disse antes, eu gosto muito da escrita da Isabel Allende. Eu acho que ela traz a vida de pessoas comuns, como o Victor e como a cunhada dele, em meio a conflitos, a grandes conflitos, né? Então é o lado humano, pessoal, que muitas vezes a história com H maiúsculo ignora e que ela traz. Então ela consegue contar a história do país e contar também a história desses personagens, da vida deles, do dia a dia. Nosso próximo post sobre a obra de Isabel será o seu primeiro romance, até hoje sua obra mais famosa, que é A Casa dos Espíritos. Eu quero fechar pelo menos 3 livros da Isabel Allende com o seu livro mais importante. Muito obrigada pela sua audiência. Se puder, dê um ok aqui no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo.